A gente pode até estudar, tentar se preparar emocionalmente, escutar um monte de conselho, mas nada. Nada é capaz de deixar uma mãe realmente pronta para enfrentar um filho doente. A primeira febre ou a primeira virose, eu lembro direitinho do chão que se abriu na minha frente quando eu passei por isso pela primeira vez com a minha filha. A primeira, segunda, terceira vez, o coração da gente fica apertado mesmo. Bate aquela sensação de impotência, aquele sentimento de: o que eu fiz de errado? Será que eu poderia ter feito algo para prevenir? E aí vem o outono, o inverno, a escola. Muitas doenças e viroses são comuns no decorrer da infância dos nossos filhos. Mas, como a gente bem sabe, a vacinação e o teste do pezinho, por exemplo, são grandíssimos aliados na hora de prevenir. Mas mesmo fazendo tudo certinho, vira e mexe, as crianças aparecem doentes, né? Não tem jeito. A gente se acostuma? Não, a gente sofre igual. Mas vamos criando a nossa rede segura de informação e apoio para lidar cada vez melhor com esses momentos. Eu sou a Júlia e sou a mãe da Cora. E eu sou a Tayla, mãe do Francisco e da Tereza. E esse podcast é Coisa de Mãe. E os convidados de hoje são figuras essenciais nesse nosso processo. Já acalmaram muito os nossos corações de mães, que até hoje sentem um calafrio na espinha cada vez que uma febre aparece, a coriza. Será que um dia isso passa, marido? Eu acho que não. Nesse nosso primeiro episódio da 4ª temporada do 1001 Tretas, nós vamos falar sobre as temidas doenças e viroses na companhia deles, que cuidam da saúde dos nossos filhos e nos dão todo o amparo emocional. O médico pediatra, professor de pediatria na Faculdade de Medicina da UERJ, o pediatra do meu filho, Francisco, e da Tereza, o pai do André, da Iná, da Laura e do Francisco, e avô da Madalena, de 6 anos, doutor Ricardo Chaves. Obrigada, doutor. E o nosso segundo convidado é o médico pediatra com título de especialista em pediatria e neonatologia pela Sociedade Brasileira de Pediatria. O pediatra da Cora, o pai do Leonardo e da Carolina, doutor Paulo Teles. Sejam muito bem-vindos. Demorou, né, doutor, pra vocês virem? Bom, eu vou começar com uma pergunta básica. Por que tudo é virose? Vocês podem Não, pra vocês. Dois. Tudo é virose. Explica isso pra gente, porque na minha época, eu me lembro que não era assim, né? Não, mas isso vira até um folclore, tudo é virose. Mas, na verdade, a virose é muito comum mesmo. Na verdade, se a gente vai estudar estatística de causas de febre na infância, a virose é o carro-chefe. O que talvez a gente possa, num programa como esse, ajudar é exatamente para acalmar os corações das mães, porque a expectativa nossa, como médico, de atender uma criança com febre e, na maior parte das vezes, ser uma virose, não é uma expectativa de uma preocupação absurda de cara, pelo menos. Então, talvez, mais assim, vira um folclore, tudo é virose. Você já vai me dizer que é virose, mas na ausência de uma marca de uma infecção bacteriana, muito provavelmente é virose. Então, é por aí que a gente vai. E a virose é inevitável, né? Então, isso a gente acalma, porque a minha pergunta, que eu mais quero saber, que a gente ouve muito, né? É necessário passar pela doença para o sistema imunológico se fortalecer. Então, no meu grupo de mães, o tempo todo as mães se fortalecem, assim, você vê uma amiga com um bebê doente, sempre tem alguém, não, mas é que bom, o sistema imunológico dele é o que acalma o coração. É verdade isso, que precisa passar o sistema imunológico? Sem dúvida. Ele se olhando. Não, mas é isso mesmo. Primeiro que eu achei interessante, vocês colocaram, se a gente vai se acalmar, eu sou pai também. Eu te diria que quando os meus estão doentes, eu sou pai, não sou médico. Eu também fico preocupado, a gente também sai da casinha de vez em quando. Mas pensando em virose, é a doença mais frequente na infância. Então, por isso que a maior parte das coisas é virose. E sim, a gente precisa da sujeira, a gente brinca da vitamina S e precisa da virose para que você comece, aos pouquinhos, fortalecer esse sistema que a gente tem, né, da nossa defesa. Eu preciso do contato com o vírus para poder fazer uma memória e aí, aos poucos, fortalecer o sistema de defesa. Então, você pode perceber que quanto menor a criança, maior o número de doenças e a criança vai crescendo. Tipo uma vacina. Exatamente isso. Que você toma aquela dose pequena do vírus para já ter contato com o vírus. A ideia da mais vacina... ou menos isso aqui. Exato. Na verdade, é você não adoecer. Eu Sim. consigo estimular o sistema de defesa sem precisar da doença, sem ter a parte ruim, que é o que a gente está falando aqui, que tanto assusta vocês e assusta os pais. Vômito, diarreia, febre. Então, é exatamente isso que você falou. Perfeito.
É engraçado mesmo, porque várias vezes, eu que tenho 2 filhos, né? O mais velho, 2 bebês, mas 1 ano de diferença. Então, o Chico vai para a escola. Muitas vezes ele vem com o nariz escorrendo e não passa disso, e já virou pneumonia na Tereza. Perfeito. Porque ele já está Ela que ele já pegou, ele já está 1 ano na escola, então é ele real já... isso, né? Sim, um bebê pequeno, a gente considera um recém-nascido, por exemplo, como um imunossuprimido, que a defesa é tão fraquinha que a gente tem que ter uma preocupação muito maior, como você falou da Tereza. Então, o Francisco já teve contato, o sistema imunológico dele já conhece, chega um vírus ali e fala, opa, isso aí a gente já sabe o que é. Eu já sei que armas que eu tenho que produzir para matar. E para ela, não. Ela está começando esse processo agora. Algumas coisas passam pelo leite, passam pela placenta, isso ajuda muito também, mas a grande maioria das vezes a gente vai precisar do estímulo no dia a dia das doenças para poder fazer um sistema mais forte. Assim, eu fiquei pensando assim, quando vocês me convidaram para vir aqui, virose, né? Então... É um tema bem difícil para a gente, né? Eu comentei assim, o que vocês querem conversar? É um tema infinito. E a gente é um tema infinito. Mas o que eu acho bacana, como esse programa é muito visto, eu acho bacana a gente pensar, antes da virose, pensar o começo. Porque tem um começo, o bebê tem um começo. As crianças têm um começo. As crianças têm uma gravidez, as crianças têm um parto e as crianças têm, na nossa maior expectativa, o aleitamento. Uhum. Então, a gente já está falando de prevenção. Uhum. Então, é muito importante, se eu estou pensando na virose, e o sistema imunológico está desenvolvendo, e aí a gente tem algumas coisas que ajudam muito. Por exemplo... Queremos saber todas. Por exemplo, se eu for pensar em começo, eu quero muito um bebê maduro. Eu quero muito um bebê de parto normal. Eu quero muito um bebê com a microbiota que ele precisa para exatamente equalizar e modular o seu sistema imunológico desenvolvido. O que a gente faz com isso? Contato pele a pele imediatamente ao parto. Aleitamento materno, amamentação na primeira hora. Então, esses não são nem cuidados, são decisões, são condutas médicas, condutas familiares, porque as mães precisam, de alguma forma, se identificar com isso. Uhum. Então, essas crianças, assim, enfrentam as viroses com muito mais segurança. Eu estou um pouco em choque. Faz essa conta, eu estou aqui agora. Nós engravidamos juntas, parimos praticamente juntas. A Cora entrou na escola, pegou uma virose. Meu filho nasceu de 33 semanas, de uma cesárea. Eu amamentei menos tempo. Meu filho pegou... Fala aí, Ricardo. Coitado, tem hora porque eu poupo. Porque, assim, Ricardo, acho que ela pegou... fala mais com você do que comigo. E olha que ela fala muito. Ele já pegou... assim, eu já entendi que ele é uma virose, entendeu? Ele é uma virose. Ele vive em constantes viroses. Não existe não estar com o nariz escorrendo. Não existe ele não estar com uma tossezinha. Não existe, assim. É um negócio de louco. E eu viajei com ela agora, eu falei... Não é possível, essa garota não... Como? O que você toma? O que ela toma? O que ela faz? E aí você falando agora, eu falei, caraca! Eu acho que o cuidado, né, como o Ricardo falou, é antes mesmo. A gente está falando de cuidar de vocês enquanto a gestação. Então, a hora que você se alimenta de forma adequada, faz um pré-natal de forma adequada, então acompanha o crescimento do feto, o crescimento do bebê. Tem bastante estudo mostrando hoje, a gente fala sobre epigenética. O que é a epigenética? É você cuidar da sua saúde e eu consigo modificar do ponto de vista genético a parte de imunidade, de desenvolvimento cognitivo dentro da barriga. Então eu vou, conforme a sua alimentação, conforme o estresse que você passa, um bebê de 33 semanas, você deve ter tido uma gestação complicada. Tudo isso complica o nascimento. Então a gente já começa a influenciar lá dentro. E até por isso que a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que vocês passem em consulta no 3º trimestre de gestação. O contato com o pediatra tem que ser prévio para você já começar a se preparar para tudo isso. Então, falar sobre a sala de parto, sobre o cuidado pele a pele na hora que o bebê nasce, estimular a amamentação. Por conta de uma emergência. Diferente, né? E a TT também foi uma cesárea, enfim, também tive pré-eclâmpsia, tive alguns problemas, mas ela foi até 39 semanas. E a TT teve um problema de coração, uma cardiopatia que não tem nada a ver, fica menos doente do que o Chico. E aí, quando ela me pergunta, que ela falou, mas como? Eu nunca... A Cora vai fazer 3 anos. Não sei o quanto isso é comum ou não e nem estou, enfim, contando nenhuma vantagem. Estou só contando nunca tomou antibiótico, nunca tomou corticoide, nunca tomou nada. Ela realmente fica muito pouco doente, né, doutor? Graças a Deus. E aí, quando alguém
por exemplo, quando a Marida me pergunta uma coisa dessa, eu falo para ela, cara, a preocupação que eu tenho muito grande, eu quero que vocês complementem, mas o que eu faço? Eu dou muito valor à alimentação dela, que é muitíssimo limpa, muito. Hoje eu já perdi o controle e comecei a flexibilizar um pouco, mas garantindo que é muita verdura, é muita fruta. Você viu quanto essa menina come? E, de fato, eu me dedico. Eu sento e eu fico e eu troco ideia e eu como com ela e o tempo que a gente tiver que ficar na mesa. Então, assim, eu me dedico e eu sempre me dediquei muito, até além da conta, eu acho, ao sono dela. De garantir as sonecas dela, porque eu imagino que ela dormindo bem e comendo bem, o sistema é o que eu posso fazer por ela e bebendo muita água, que ela só bebe água. Isso é outra dúvida que eu tenho. Deixa eu te interromper, me perdoe, mas acho que você foi perfeita. Você, sem perceber, deu uma aula sobre o que a gente quer estimular de imunidade na criança. Então, as mães buscam uma resposta mágica e a gente encontra isso no consultório todos os dias. O grupo de mães, vocês devem ter várias, vocês devem... O que você está dando para a imunidade? O que você está dando para a imunidade? A gente está falando de virose, a gente quer, no mínimo possível, usar antibiótico. E antibiótico é para matar a bactéria, então se é virose, não é para usar antibiótico de forma resfriada, por isso que ela não usa antibiótico, porque ela não teve infecção bacteriana. Mas você falou de forma perfeita, é nutrição, a gente quer uma alimentação balanceada, adequada, sono adequado, hidratação, vacinação e amor, que isso faz uma diferença enorme, um ambiente afetivo, acolhedor, óbvio que estimula o sistema imunológico da criança também. A vacinação, o teste do pezinho, né? O teste do pezinho a gente avalia outras coisas. Do ponto de vista infeccioso, é só uma doença que a gente pega, que é toxoplasmose, mas que seria uma transmissão da mãe. Mas é importantíssimo o teste do pezinho. Importantíssimo. E a vacinação, né? Sem dúvida nenhuma. Tem que estar em dia. Muito, muito legal. Vou estar aqui pensando. Qual a maior diferença entre uma virose de um bebê, criança e adulto? Tem? Tem, assim, as crianças têm essa característica da exposição a vários vírus, né? Tem uma característica do sistema imunológico ir se desenvolvendo, então muitas vezes são mais suscetíveis às viroses, estão adquirindo uma experiência imunológica, então tem menos experiência imunológica. Então, tem uma característica. Se tivesse aqui um clínico e um pediatra conversando, a experiência de cuidar de virose é muito maior de nós pediatras do que dos clínicos. Agora, claro, por exemplo, Brasil hoje, mudanças climáticas, pós-pandemia, nós estamos vendo, por exemplo, gripes de influenza, surtos de influenza que estão acometendo os adultos também. A gente não pode subestimar, porque adulto não vai ter uma virose. Até porque tem o que a gente chama de fatores de risco, que um adulto pode ter obesidade, sedentarismo, fumante, e uma virose nesse adulto pode ser bem ruim, tá? Mas assim, tem diferenças, e aí é isso, é um pouco pela faixa etária e um pouco pela experiência imunológica que ainda está em desenvolvimento. Além de cuidar do sono, da alimentação, né, da hidratação, acho que outra coisa que eu lembrei que eu faço, a sujeira, né, a vitamina S, eu boto ela muito na terra, na praça, para brincar e tomar um solzinho e tal. Tem mais alguma coisa que vocês acham que precisaria... Assim, natureza, né? A gente está perdendo, a gente está tentando que as pessoas percam o medo de bactéria. Né? O assunto é virose, mas a bactéria... A bactéria... O assunto é filho doente. A bactéria, ela é assim, vamos dizer assim, o perfil bacteriano não patológico, onde é que tem bactéria patológica? No hospital. Onde é que pode ter bactéria se reproduzindo em ambientes fechados com pessoas doentes? Então, essa história da vitamina S, que a gente amplia um pouquinho mais e fala de natureza, brincar ao ar livre, e aí não ter preocupação de estar descalço, não ter preocupação de que não pode encostar na... Hábitos de higiene habituais são muito bem-vindos na infância, também ajudam a modular o sistema imunológico. E a gente está perdendo isso, né, Ricardo? Acho que eu tenho trabalhado muito em relação à coisa das telas, mas a gente está perdendo, as crianças estão ficando muito mais indoor, dentro de casa, do que fora. E aí você deixa de estimular o sistema imunológico, como ele falou. E a própria vitamina D, né? Sim, que o sol, tão que é importante, super importante né? também. Né? Acaba a gente cada vez mais dentro. E as escolas fechadas, que não tem parte de natureza, então isso atrapalha, sem dúvida. Por exemplo, às vezes a mãe pergunta assim, o que você quer com uma creche? O que eu devo olhar numa creche? Às vezes coisas tão óbvias. Você tem espaço para a criança brincar, você tem sol, você tem ventilação.
Você tem natureza. Você tem natureza, você tem algum programa que ela siga em contato e não sair do seu quarto para passar 4 horas em outro quarto, 8 horas em outro quarto. Então, o sol, a natureza, o ar livre, isso é extremamente positivo, junto com tudo que você falou, alimentação, cuidados, enfim. Porque eu fico pensando também, enfim, quanto a isso, assim, na maioria da população brasileira, né? Porque, de fato, você passa, às vezes, 1 hora, 1 hora e meia ali para alimentar a Cora. Eu vi isso e, tipo, a maioria das... Não é a realidade. Não, mas uns 45 minutos não, marida, mole. Não, 1 passou hora e meia... Teve dia que você passou 1 hora, teve dia de sair correndo atrás dela pro quarto, você vê, a gente sai correndo atrás dela, a gente não desiste. Eu acho incrível, porque pode fazer isso, isso é incrível. Você, tipo assim, e de durar... mais de 1 hora. Porque a gente foi pra Bahia sem cadeirão em vários momentos, e aí a minha filha, assim... mas ela ia comer. E eu ficava com a fruta atrás dela. E não desistia. Não. Ou seja, mas a grande maioria da população brasileira não tem esse tempo, Mas não metade pode, das né? minhas amigas me acham maluca. Já viram, tipo, eu ali, a gente brincando, correndo, não sei o quê, e cada corrida, pausa, eu olho pra ela e falo, pausa, bocão. Ela mastiga e volta a corrida. Eu fico lá e ela fala, você é louca. Mas um ambiente novo, que vocês estavam, tanta excitação, tanta coisa nova, que a gente quer, a natureza. Mas você falou uma coisa importante, Tayla, e a gente acho que tem que reforçar o acesso a esse tipo de alimento que a gente está propondo aqui, infelizmente, para a população geral, como você citou, é muito difícil. Então, um alimento ultraprocessado e processado que não é interessante até do ponto de vista biológico, é muito mais barato para a população em geral. Então, a gente precisa ter esse cuidado, a gente precisa de uma legislação que cuide disso para que a gente tenha também uma saúde melhor das crianças, né? Isso na hora de palpitar para o aborto, eles estão lá prontos, né? Mas na hora que vai lá dar o prato para a criança comer saudável, ninguém quer saber, ninguém quer falar nada, né? E de taxar com imposto alto o alimento ultraprocessado, né? É barato demais o alimento ultraprocessado, para o mal que ele faz. Ele não devia nem existir, mas a saúde pública deveria ser um problema, uma política pública taxar alimento ultraprocessado. Por exemplo, recentemente saiu como vai custar para o governo, para o hospital tratar essas pessoas doentes de diabetes e obesidades e afins, então vocês vão pagar mais caro. Gostei dessa ideia. Mas é perfeito, exatamente isso. Saiu recentemente uma orientação da Organização Mundial da Saúde falando que criança, sempre assim, aleitamento materno. A gente tem uma, evidentemente tem uma realidade que nem todo mundo amamenta, mas a gente precisa falar, por favor, 6 meses de aleitamento materno exclusivo. Isso é super saudável. Segunda coisa, vai começar a comer 6 meses alimentos não processados, o açúcar pelo menos até 2 anos e por aí vai. Fruta, legumes, alimentos. Quem não consegue amamentar, não é o nosso assunto aqui, tem fórmulas infantis que são adequadas. Mas para depois de 1 ano, não há necessidade mais de fórmula infantil. A fórmula é um processamento de um leite. Então, a gente está aqui brigando contra o processamento. Depois de 1 ano, as crianças podem tomar leite integral, aquelas que não amamentam. Então, nós estamos aí modulando o seu sistema imunológico com melhores alimentos, com melhores decisões para enfrentar as viroses melhores. E olha que legal, a gente está querendo falar de doença e virose. Onde a gente vai, como é amplo o assunto, gente, né? é como infinito. A gente precisa pensar grande. São muitas variáveis, né? Muitas variáveis e infinitos cenários. Então, parece que nossos filhos, o seu mais velho e a minha, vão fazer 3 e parece que foi ontem. Mas eu me lembro quando descobri a gravidez, comecei a pesquisar e descobri as escolhas que eu precisaria fazer. Colírio, não colírio, golden hour. Fui mergulhar, né? Eu sou mais aqui, vai estudar e tal, para eu saber e fazer. Mas é muita coisa. Mas quando chegou a hora H, você não sentiu que estava faltando ainda? Porque é muito diferente, Para sempre. Né? Para sempre. E uma coisa que eu entendi, assim, que me fortaleceu, foi também calar 1 milhão de vozes e escolher uma. O Dr. Paulo foi, sim, essencial no meu processo. Uma fonte segura de informação, porque também falta muita informação. É muita fake news no Instagram, que você não sabe para onde você vai. Então, assim, você ter um pediatra que você confia para te acompanhar tanta coisa. E a cada fase é uma nova, cada virose é uma nova, cada nome é uma nova, cada coisa é uma nova. A carteirinha de vacinação, Deus do céu, eu nunca tinha ideia. Nossa, gente, cada vez que eu ia lá, ele vinha com 50... O que foi maravilhoso, Deus do céu, porque não tem fim. me fez passar a olhar para minha carteira de vacinação, porque a gente acha que vira adulto e não precisa mais, né? Que já tá, que são só as crianças. E como você falou, a virose
pode pegar a gente muito pior neles. A Tica, nossa amiga, ela fala, cara, meu filho pega virose, eu fico 10 vezes pior que ele, porque ela sempre pega as viroses dele. Então, assim, me trouxe também muito conhecimento para olhar para mim de um jeito diferente, para ver o jeito que eu me alimento, que eu não vou nem contar para vocês. Mas eu e Tayla não somos muito exemplo, né? E aí os filhos vão educando a gente também de revisitar os nossos hábitos, né? Olhar para as nossas vacinas. Foi o pediatra que me falou que eu tinha que tomar vacina da gripe todo ano. E a gente falou de vacina, mas voltando lá no começo, a Sociedade de Pediatria, de Ginecologia e Obstetrícia recomendam vacinas na gestação porque eu já começo o estímulo imunológico para prevenir Eu tomei as de Covid, duas de isso. Covid, uma grávida e uma amamentando. Coqueluche, gripe, Covid e deve chegar uma nova. A gente tem se possível. essa pergunta aqui, puxando isso, eu não sei, não lembro de tal, mas eu lembro que eu li, que era, e as nossas carteirinhas de vacinação, que a gente nunca, não sei nem se existe, onde existe. Eu fiz nova. Isso, a gente tem que olhar para isso, né? Querendo não cuidar dessas mães, né? Quais vacinas, assim, na fase adulta são muito importantes para... Gripe. Perfeito. Gripe, assim, na gravidez, atualizar a coqueluche, por exemplo, a gente está tendo um ensaio de um surto de coqueluche no Rio, em São Paulo, que começa a chegar no Rio. Coqueluche não é uma doença viral, mas é uma doença prevenível por vacina. Boa parte do calendário de vacinas do primeiro ano de vida cobrem doenças virais. Por sinal, a gente passou um período aí muito ruim aqui do ponto de vista de saúde pública no Brasil e o nosso índice de vacinação, a partir da polêmica do Covid, caiu em todas. Acho que tem eu li aí o roteiro, tem uma discussão sobre estamos em risco de alguma doença viral, por exemplo, paralisia infantil. Eu não vou dizer que a gente esteve em risco, mas o nível de vacina caiu e a gente ficou muito preocupado a ponto do Ministério da Saúde ter recentemente colocado uma campanha de vacinação para paralisia infantil, para aumentar o nível de vacinação de vírus vacinal e não selvagem no meio ambiente. A gente precisa de uma taxa de vacinação próxima a 95% da população para conseguir blindar proteger. E evitar que esse Não, vírus gente, ou as só bactérias avisar, vocês circulem. podem vacinar a gripe, por exemplo, na farmácia, tá? Eu vacinei tem um mês atrás, uma Drogazil do lado de casa, desci, fui, vacinei, feito, porque as pessoas não sabem. Elas acham que vai ter que ter fila, acham que vai ser complexo, que vai ter que ir no posto, que não sei o quê. Não, você consegue, eles estão preparados. Mas acho que é esse cuidado que a gente está falando aqui. Do 95% da população. Sim, a gente chegou no governo anterior a 70%, 71%. Então, assim, houve um corte no estímulo à vacinação, na propaganda vacinal durante esse processo péssimo que a gente viveu. E agora o governo retomou de forma adequada e a gente, se eu não me engano, essa semana a OMS colocou o Brasil saindo novamente dessa situação de risco que a gente estava. Então, a gente conseguiu retomar a vacinação, fazer campanhas, porque não é só fake news, são vários outros problemas que a gente enfrenta. Né? Eu vi essa semana que a gente tinha caído muito, então acho que se a gente está subindo de novo deve ser recente, bem recente, né? Porque eu vi essa semana uma matéria, acho que no Globo, falando sobre a grande queda. Exatamente, a gente voltou a frequentar o grupo de países que tem um patamar de vacinação básico que gera segurança do ponto de vista de saúde pública. Porque a gente começou com uma briga vacina ou não vacina Covid, isso gerou uma polêmica na sociedade que não tinha absolutamente nenhum sentido técnico e vazou para as outras vacinas, vazou para as decisões. Eu não vou dizer há quantos anos eu já sou pediatra, mas eu já tenho uma neta. Nunca no meu consultório, ou nunca, eu trabalho também no SUS, lá na universidade, no Hospital Pedro Ernesto, nunca a gente teve uma mãe perguntando assim, aonde que faz essa vacina? É seguro fazer essa vacina? Toda vacina nova era comemorada como um evento de ciência e a gente no SUS brigando para que o nosso Programa Nacional de Imunização, que é o PNI, fosse cada vez melhor, ele é muito bom e de repente, no meio dessa confusão, a gente olha ele, caiu BCG, caiu paralisia infantil, risco de sarampo, são todas, BCG não é uma virose, mas sarampo é uma virose, paralisia infantil paralisia infantil é uma virose e a gente ficou sob risco de doenças que a gente nunca tratou, pela nossa experiência aqui, eu nunca tratei uma criança, graças a Deus, com paralisia infantil. Exato. E eu tratei muitas com sarampo. E olha que interessante, eu posso dizer o tempo, eu me formei vamos fazer 25 anos agora, mas eu, no começo da minha carreira, nunca tinha visto um sarampo.
Eu fui ver sarampo há pouco tempo. Eu vi sarampo. Isso é muito interessante a gente pensar. A poliomielite, eu não vi, é livro, é literatura médica. Você vê as imagens, as fotos são chocantes. Isso. Mas pensar que isso pode voltar, porque a taxa de vacinação... E aqui no Brasil, pensar gente, que é isso gratuito. pode existir, que uma criança pode ter isso por causa de uma vacina. É Exatamente inaceitável. isso. E eu estava lendo hoje das notícias aí de uma influenciadora mirim, dessas que eu nem gosto desse tema, que eu acho péssimo, influenciadora mirim, mas que pegou varicela e teve um quadro grave, e teve uma encefalite, etc., e está com uma situação muito grave. Mas pensar que tem vacina no SUS para isso. Não é brasileira, mas e fora eles não vacinam tanto a varicela, mas existe uma vacina que você reduz a taxa de complicação. Ah, mas vacina é um quadro leve, varicela é um quadro leve, que é a catapora. Realmente, geralmente é um quadro leve, mas você tem um risco de complicação. E ao vacinar, eu diminuo esse Gente, risco de pra mim complicação. não, você sabe, né? Pra mim não existe. Às vezes vinha lá, não sei o que, eu falava, mas e a meningite A? Tá, ela quase não existe mais. Pode vacinar, vai fazer mal? Não, pode vacinar. Então tá bom, vai vacinar. Tô com você, tô contigo. Tu que me dá, assim, pelo amor de Deus, é uma proteção tão E olha o importante. reflexo, a gente está falando da dengue, uma vacina que um estudo maravilhoso, se você pegar e avaliar o estudo da dengue, é uma coisa maravilhosa, gratuita aqui em São Paulo, está sobrando vacina no posto. E a quantidade de dengue que a gente está tendo aí. Então, assim, olha como influenciou um assunto, né, político, influencia a saúde de um país inteiro. Ah, mas um desgoverno faz isso, né? Então, é mais ou menos isso. Tem a virose das... duas perguntas em uma só, porque eu lembro que com a entrada do Chico na escola, veio, assim, sem fim, né, as viroses e tal. Tudo é comum, tudo é normal. Eu vou contar uma coisa que é engraçada aqui, só para fugir, mas vou voltar. Eu lembro que eu cheguei na escola, nunca contei isso aqui, cheguei na escola primeiro para fazer a adaptação. E todo dia eu entrava na sala e tinha uma criança diferente com um catarro verde, assim, verde escuro, escorrendo. Cada dia era uma criança. E eu olhava aquilo, eu lembro que, sei lá, acabou, deu o final de semana, eu mandei mensagem para a coordenadora, eu falei, vem cá, me explica uma coisa. Cadê esses pais? Gente, as crianças vão para a escola assim, com o catarro verde? Não era ela, não, porque às vezes que a gente avisa, às vezes a gente não sei o que. Não, assim, eu estava indignada. Corta para. O meu filho nunca não teve catarro verde, desde que entrou na escola. E eu assim, cara de pastel, olhando para a coordenadora e levando meu filho com o catarro verde para a escola, né? Tipo, tudo bom. Agora, entendi. Agora a gente que está já enfrentando a escola, que tem acesso a viroses mais frequentes e tal, toda hora desde que a Cora entrou no começo desse ano. Então, toda hora eu recebo no grupo da escola, teve... Mão, pé, boca. Mão, pé, boca, que eu lembrei. Falar sobre mão, a Cora pé, teve 2 vezes, Por é isso a que eu virose que lembrei. ela teve, 2 vezes mão, pé, boca. Mas, Tudo é virose. tudo é virose. Mas assim, eu não sei como é com vocês, mas aqui é sempre lavagem de nariz, inalação. Era isso que eu ia falar aqui na pergunta. Ver o sono dela, comendo bem, tararata, é isso, lavagem de nariz, inalação, tá faltando um. Não, é isso, né? Alimentação. Lavagem de nariz e Alimentação e hidratação. É o que eu ia falar. E Hidratação. aí uma vez ele virou pra mim e falou assim, chegou da escola, lava o nariz. Mesmo que não tenha o catarro, não tá escorrendo, coloca na rotina, lavar o nariz todos os dias. Cara, isso mudou. A uma coisa vida. tão simples. Eu sempre lavei quando banho. ela voltava da escola. E aí eu continuo recebendo as trocentas variáveis e viroses. A bronquiolite é o teu pânico, morro de medo, assim, e o tempo todo. Aí cada vez que você dá um calafrio, eu falo, lava o nariz na volta da escola. E é isso, né? Isso é lavar o nariz todos os dias, é outra coisa que ajuda. Ventilação, a gente aprendeu com o Covid, ventilação. Então, Como assim, ter ventilação, Ambiente. ter um ambiente arejado. Na escola, você Na tá escola, em casa. Né? Ter um ambiente arejado. Abrir a janela. Por que estar ao ar livre. as viroses aumentam no inverno? O principal fator Tudo é fechado. Perfeito. Exatamente. Então, você É fecha. só isso, não é o frio? Não, é o frio. Deve ter essa pergunta de mitos. Não, a gente vamos vai chegar. ter mitos Tá e vendo? verdades. Não, mas Vai isso ser, já né? cai. Aliás, a gente podia fazer o mitos e verdades, que acho que ele vai render várias coisas. Podemos. Você acha? Vamos? Mas é só chuva, pra eu o pé concluir, frio. eu não consigo. Eu lembro da porque é minha muito Eu bom, cresci mitos com e o Paulinho verdades, Olha né? Tosse. Imagina quanto que eu não ouvi dos meus amigos do Paulinho Olha Tosse. Da minha propaganda, que me não abria a geladeira. E aí a avó falava, Paulinho Olha Tosse, por causa do frio da geladeira. Não, porque tem isso, educar as nossas mães e as nossas avós
É difícil pra caramba. A gente vai botar esse episódio pra elas assistirem. Vai, E aí não, mas era só pra ver se, porque tem dentro dessa virose que a gente falou do lavar o nariz e tal, que mudou realmente a minha rotina em casa e é algo muito simples que todo mundo consegue fazer, né, enfim, e que realmente ajudou muito em casa. E aqui fala das viroses gastrointestinais, super comuns em bebês e crianças, se tem também alguma coisa para preveni-las, Porque sabe? aí o lavar As nariz melhores atitudes que não vai podemos ter adiantar. para preveni-las. Eu lembrei da Higiene história. habitual, tem vacina para algumas viroses, especialmente rotavírus. Higiene habitual, isolamento, pensando na cadeia, higiene das mãos. É sempre bom a gente pensar a forma Hidratação. de transmissão, né? Então, quando eu penso numa gastroenterite viral, qual é a forma de transmissão? Fecal, oral. O que é isso? Nas fezes, as fezes têm na vírus, saliva, e né? na saliva, na boca. Então, como eu vou prevenir? Então, higiene das mãos, toda vez que trocar fralda, toda vez que a criança for ao banheiro, ter uma higiene adequada da mão, que é o básico, né? Mas ter esse cuidado. E transmissão por gotícula. Então, crianças que já podem usar máscara, seria o ideal, e pensar no ciclo de transmissão como a É gente isso, mas falou. depois que já pegou, né? Antes não existe nada para Agora, prevenir do rotavírus. como... Agora, Só o uma rotavírus. coisa, assim, tudo bem que as crianças têm catarro verde, Tudo bem. tudo bem. Agora, Pra pensa poder ir só. pra escola. Exatamente. Que bom que pensa você só. falou Tem que estar sem febre. Pensa só, a Isso. febre. Há Exato. quanto tempo? A febre, pelo Seguro menos pra 24 horas. 24 horas Pelo sem menos febre. 24 horas. Se você não está seguro, 48. E eu Ou gosto se de foi falar. uma Com doença certeza. mais grave, 48. Então, esse acordo coletivo, isso é bacana fazer. Ouviram? Isso é bacana fazer. Por Prestando exemplo, atenção. eu já vivi situações assim que, por exemplo, isso, evidentemente eu não apoio isso, mas uma mãe completamente sem rede, totalmente sozinha na sua maternagem, Novalgina, desculpa, de pirona de manhã para febre, deixa a criança creche. lá e vai trabalhar porque não pode não trabalhar. E ela me falou, olha só, ela vai ter febre daqui a 4 horas, 5 horas, a moça vai me ligar, daqui a 6, 7 horas eu pego ela lá, porque é assim que eu... Só que ela não tem noção Da consequência. da consequência que ela... E a gente nisso... Da cadeia, né? Da cadeia de transmissão. O Covid trouxe essa sensação de coletividade. Ou pelo menos deveria ter trazido. Isso, para algumas pessoas, Essa mas acho Pelo menos, importantíssimo. então, assim, febre não pode levar uma criança para febre para um ambiente coletivo, especialmente que tenha criança. Um ambiente que elas mais frequentam é a escola, mas pode ser para uma festa, pode ser para uma atividade coletiva com outras crianças, inclusive, às vezes, até com adulto que tem alguma imunossupressão. Avô. Então, assim, a febre, o catarro verde... Tá, ela aprendeu, não é uma questão. Mas a febre, estado geral, energia, isso é um critério, a gente tem que pensar no coletivo. Por exemplo, vacina é uma decisão coletiva. Eu vacino meu filho para proteger o seu. Por isso que também na época do Covid, eu sou muito macho, não vou tomar vacina porque eu não tenho medo dessa gripezinha. Negativo, se eu adoecer, eu vou te adoecer. Perfeito. E a gente Entendeu? precisa dessa taxa alta para parar de circular, porque algumas pessoas não podem tomar vacina. Existem algumas contraindicações, só que a hora que eu subo essa taxa de vacina, essas pessoas não vão ser prejudicadas Exatamente. por essa circulação do vírus ou de uma Exatamente. bactéria. Então, isso é muito importante mesmo. Agora, a febre é importante, foi ótimo que você tenha dito, eu estava tímido para falar sobre isso, mas acho que você foi cirúrgico mesmo. Se tem febre, é para deixar em casa 24, 48 horas. A gente Ao tem que mesmo pensar no tempo, você vai ouvir a coletivo. gente dizer assim, não tenham medo da febre. Isso. Olha, vai ouvir a aí gente fica um dizer pouco aqui, difícil. decidam-se, Olha, decidam-se, não né? tenho medo da Eu já febre. perdi um pouco esse medo. Ah, Você acha? mas eu acho que você, sim. Eu já sou A bem gente mais tem Não, uma eu tenho rede de febre, eu tenho suporte. o meu medo de febre, ele já sabe, eu já falo, teve ontem, não sei o quê. Eu já passo no 3º dia de febre, 4º dia de febre, Isso. né? Eu Já gosto- passo assim, ó, tá entrando no 4º dia de febre. Ah, não tá dando intervalo de 6 horas a febre. Isso. Mas sabe o que é Nossa, importante? Tá de 3 em gente? Já 3. eu sou até frio Mas eu de acho pensar. importante a gente falar, eu vou puxar a sardinha aqui para o nosso lado, mas eu tenho certeza que ele te dá uma assistência e uma segurança muito boa. Claro. Infelizmente, não é a realidade da grande Eu tive um maioria. segundo filho e escolhi ele como pediatra do segundo. Eu acho que isso é um bom sinal. Então, eu estou esperando você se animar de novo. Mas... Até eu fico tenso com Mas esse tema, mas... por que eu estou falando, né? Por que a gente está falando sobre esse ponto? Até esqueci o que eu estava falando aqui, me perdoa. Não, a gente falou da febre, a gente estava falando da febre.
em relação... Se você perder, não tem problema, gente. Não, você foi te Eu cutucar. fazer uma piada. Você foi cutucar. Você falou, vou puxar uma sardinha aqui pra gente. Perfeito, sua rede perfeito, de apoio, perfeito. ele com Obrigado. certeza te dá muita Por quê? segurança. Porque a gente troca mensagem, porque vocês já aprenderam que a gente tem que contar 72 horas de febre, porque, no geral, as viroses que a gente está falando aqui Eu já tô quase demoram... uma pediatra já, Por que já é me- importante falar dessas 72 horas, já que a gente está falando de virose? Porque é o tempo que o seu organismo, que o das crianças, precisa para conseguir produzir a sua defesa e eliminar o vírus, ou pelo menos destruir essa parte mais aguda. E aí eu consigo ceder essa febre. Então, quadros virais vão dar febre, em média, 72 horas. A gente não precisa se assustar e correr para o pronto-socorro, mas, infelizmente, essa E assistência... se expor a outros vírus, Exato, inclusive. não é para todo mundo. Então é importante a gente deixar sinais de alerta. Vocês já sabem disso. Olha, tem febre, você só liga agora depois do 4º dia. Ele fala, traz aqui que eu quero ver. 4 dias de febre é importante para eu avaliar. Mas às vezes um pico febril e a mãe não tem essa assistência, ela se desespera e corre para o hospital. Eu fico pensando como E aí era se para as expõe nossas a outros mães. vírus. Perfeito, a bronquiolite. Mais Como era graves. antigamente, que não tinha um WhatsApp. Eu falo, se eu não tivesse o WhatsApp do Dr. Paulo, eu não sei como Eu vou aproveitar esse gancho, porque tem uma pergunta que eu acho muito importante, porque essa foi a realidade lá de casa, né? Enfim, vim de uma família muito simples, onde a gente não tinha... O nosso acesso era o hospital público, nunca tive plano de saúde, muito menos um pediatra. Nunca tive pediatra, nunca fui no pediatra na minha vida. Só lá o atendimento do posto do SUS, que aí na época era o Zé Gotinha ainda, enfim. E tem uma pergunta aqui, não lembro exatamente como, mas vai cair na mesma. Tudo que eu sentia, minha mãe me dava antibiótico. Minha mãe era médica de casa, né? Era o jeito mais fácil de que Mais a gente fácil, mais- tinha. Inclusive um antibiótico que vendia sem controle Exato. na farmácia. Não, totalmente. Tudo era amoxil. Amoxil era tipo, a balinha era o amoxil. E eu cresci assim, mamãe, tô sentindo um pouquinho minha garganta. Amoxil, eu tomei muito ao longo da vida. E eu já tive pneumonia 4 vezes e foi bem difícil o tratamento, porque começaram com amoxil, não fez efeito, foi para um outro, internou venoso, eu já precisei passar por uma cirurgia de uma outra coisa que antibiótico nenhum fez efeito. Não era uma infecção nas trompas. Então, e tem essa pergunta, né? Para toda infecção bacteriana, acho que algo do gênero, é um antibiótico? Não, pelo contrário. Quer dizer, se a gente está diante de uma infecção bacteriana, o remédio que trata toda doença infecção bacteriana tem que ser bacteriana é evitado. antibiótico. O que acontece é o seguinte, a história do antibiótico é uma história muito bonita, porque assim, ele foi descoberto no início da Primeira Guerra, Alexander Fleming, penicilina, e funcionou muito bem. E hoje a gente está com antibióticos 4ª, 5ª geração. Claro, tem uma adaptação bacteriana, uma resistência bacteriana, mas a gente, médico, a gente precisa cortar na carne que a gente tem que ser autocrítico na nossa indicação de antibiótico. Ou então, os nossos colegas, que é assim, quando você leva uma criança para ser atendida com febre num pronto-socorro? 48 horas, 72 horas, sinais de risco. Por exemplo, é importante as mães saberem quando a febre abaixa, a criança não melhora, se a criança tem recusa alimentar, se a criança faz uma convulsão, que é raro, mas se a criança faz, se tem prostração. Isso tá colocado nos vários guias que a gente acessa publicamente. Mas olha que situação, você leva o seu filho para o pronto-socorro no primeiro dia de febre. Muitas vezes, na dúvida, o colega ali que não tem a sua história, que não tem a sua relação, que não tem a segurança do segmento dessa criança, vai passar um antibiótico. Vai tratar uma virose. Vai tratar uma virose com antibiótico. Que é um não que você não deva ir ao pronto-socorro com febre, mas a gente precisa, e aí aqui a gente está falando numa história aqui que é bacana, que assim, vocês têm o nosso telefone. É de muito E privilégio, quem de claro. nós aqui está assistindo e está lá no SUS e não tem o telefone? Mas a biologia da criança é a mesma. Talvez a situação de vulnerabilidade social, infelizmente, seja maior. E a gente tem que levar isso em conta. O nosso país é um país de desigualdades muito grandes. A gente aqui vai falar para muita gente ouvir. Então, assim, febre é um sinal de alerta, mas é um sinal que o corpo está funcionando com a sua imunidade. A febre não é uma doença. Não é uma A febre doença. um É o corpo sinal. reagindo, né? Exato. O corpo te você defendendo. Aumentar a sua taxa metabólica para tentar Exatamente. combater a infecção. Isso é um sinal de que o seu corpo está funcionando. trabalhando por Exatamente. você. Perfeito, Se não exatamente. fizesse febre, que era preocupante. Eu vou aproveitar porque eu passei por uma situação... Minha filha já teve pneumonia muito pequenininha, né? E bronquiolite lá em casa também, todos já tiveram mais de uma vez. Então,
quando veio esse surto agora de pneumonia silenciosa, porque assim, gente, pelo amor de Deus, né? Pneumonia silenciosa, mas eu sou paranoica, né? Ricardo fica, olha pra minha cara e fala, eu sou um pouquinho paranoica. Talvez tenha puxado a minha mãe, não é mamãe. E aí, uma vez eu lembro que alguma das viroses das crianças e a fisioterapia pulmonar, né, que é um grande aliado para quem pode ter acesso, porque também é um grande privilégio, mas que ajuda muito nesse processo de, né, aliviar o catarro, tirar o catarro, enfim, para não encher o saco dele, eu falei, conta para mim, óbvio que é uma variação gigante, mas para a gente falar para essas mães, tipo, o que eu tenho que observar para ver se não é uma pneumonia silenciosa, né? Porque você falou muitas delas agora, eu lembro dela falar. Tomou remédio, a febre baixou, vocês podem, né, acrescentar. A criança continuou prostrada, cansada. Mas a parte respiratória, a gente está falando da pneumonia, o que eu acho que é importante dos pais, das mães em casa observarem? Desconforto respiratório. Então, o que é o desconforto respiratório? Aquela respiração ofegante. Bate o narizinho, puxa, aqui a gente chama de fúrcula. A TT sobe o ombrinho, ela faz uma coisa aqui. A respiração fica em balancinho, como se você tivesse corrido, você vê as costelinhas puxando. Aqui, né, embaixo da costela, né? Isso, a frequência respiratória maior, então uma criança que está respirando acelerado, como se tivesse feito exercício, mas ela não fez exercício, então esse é o desconforto respiratório. Chiado, que é aquele barulhinho de miado de gato, então a criança faz um barulhinho na hora que ela puxa o ar, faz né, ela respira, isso, esse miadinho de gato. Mas então, porque eu sempre tenho, o Chico sempre tem o chiado, mas é o chiado que você escuta dali, assim, ó, mas é o peito, é no peito alto. É o ronco. E é diferente, né? O ronco de transmissão. Não é aquele, tá, gente? Não é aquele... É diferente. Não, Acho porque que é no um começo eu achava, ficar de olho. Meu Deus, olha esse... Mas o chiadinho, a criança puxa sibilo, o ar, né? isso, e na hora que ela vai assoprar, porque o pulmão está fechadinho, você escuta um assobio. Então puxa e faz um... E é diferente da laringite, que ela faz aquele... Nossa, né? esse é o já meu tive maior também. medo. Também é uma Lá virose. em casa já teve também. Pelos Mas- relatos que eu ouço, esse é o que eu tenho mais medo, porque tem que, não sei o que, de dose de ataque. De adrenalina. Tem que não sei o que. Situações mais graves, é. Tem Mas- que levar, resgate, né? Isso. Tem que levar, isso tem que levar Já sou correndo craque em resgate. Você faz? Claro. Como claro? No seu filho? Sim, com a bombinha, já sou craque. Não, do aerolinha. já Né? Bombinha de aerolinha não pode falar, do salbutamol, perdão, também. Então, Porque é diferente da adrenalina. São doenças distintas. Não, Uma é a bronquite, pensar em laringite, broncoespasmo laringite. e laringite. Eu tô São falando duas da coisas laringite. diferentes. A laringite pode ser o corticoide, adrenalina inalatória, soro não é, gelado, acho que você são nunca as coisas que a fez gente Tem faz. uma Resgate, Laringite? Laringite. A primeira coisa que o Chico teve foi laringite. Tem uma primeiro. comparação muito cotidiana que fala do pulmão parecer uma esponja. Essa comparação eu acho que é uma boa comparação. A gente na faculdade de medicina, a gente estuda os órgãos. Em algum momento a gente encontra os órgãos. A gente segura um pulmão. A gente vê um fígado, a gente tem aula de anatomia, então o pulmão de fato é uma esponja e muito leve. Então, se o pulmão tem secreção, ele vai ficar pesado. Se a esponja está molhada, ela vai perder a capacidade de levemente inspirar e expirar. Para continuar fazendo isso, a criança apresenta um esforço. É isso que é A gente tá falando que os sinais de alerta os sinais que de você alerta. Às Então, vezes faz um buraquinho, às assim, vezes na a criança costela aqui, né? tem uma sinfonia no nariz e está respirando muito confortavelmente. Acalma. Perfeito. Acalma. Às vezes, e não poucas, você bota a mão no tórax dela e tem um ronco ali, você sente... Aí você acha que aquilo é do pulmão. Quando a gente vai com o esteto tem uma membrana. O esteto neutraliza o som do tórax, da parede, e faz a gente escutar o que está dentro do pulmão. Dentro do pulmão está limpo, acalma. Vamos limpar o nariz, vamos cuidar, mas muito provavelmente essa criança não tem pneumonia. Gente, e eu sei que tem essas imagens na internet, então, sei lá, tá em casa para ajudar mesmo como um serviço. Eu já vi esse vídeo, inclusive nas redes sociais também eu já vi, onde mostra exatamente qual é o esforcinho para você olhar, o buraquinho que faz, os tipos de esforço, porque realmente, às vezes, quando eu mesmo já escutei esse barulho tantas vezes aqui no Chico, fiquei apavorada. E essa secreção alta que não é do pulmão. Então, tá na dúvida antes de ir de um posto, de expor a criança a outros vírus, tem esses vídeos na internet, você vai achar facilmente. Antes de eu ir da gente ir pro mitos e verdades, que eu tô muito ansiosa, tem alguma idade que o negócio tranquiliza? Assim, aí já deu tempo de passar por tudo. Tem uma idade que melhora.
vocês mesmos disseram que a amiga de vocês ficou doente, então não vai zerar nunca, essa é a verdade. E a pandemia teve uma coisa interessante da gente ver, que a gente ficou sem ter contato com o vírus por conta do isolamento, e muitos pais, eu tive no consultório, começaram a ter doença da infância. Mão, pé, boca, por exemplo, é uma coisa que adulto raramente Várias tem. amigas minhas pegaram dos filhos. Eu atendi Várias um goleiro de futebol que não conseguiu jogar porque estava com a mão completamente por conta da doença da criança. A criança pegou e o pai, porque ficou 2 anos nesse falta de contato, voltou a ter. Né? Então, a gente tem que pensar nesse processo que tem contato mesmo. Mas tem assim, formalmente 2 anos o sistema imunológico dá aquela amadurecida. 2 anos eu acho que a gente poderia pensar que a gente roda E são uma 2 chave. anos que essa mãe também já passou por algumas e já é... Mas talvez a mensagem que a gente possa passar aqui é a seguinte, ela é dual, mas assim, fundamentalmente, olhe a criança como uma reserva de saúde e fique alerta aos sinais de risco. Porque eu estou lembrando aqui de um estudo que fala assim, quanto mais cedo uma criança vai com febre, sem precisar ao exame, ao atendimento, mais ela usa medicação, mais o sistema encarece, porque acaba fazendo exame sem necessidade. Então, isso que ele estava falando aqui, 3 dias, mas qual é a questão? Estado geral bom, febre que abaixa, criança que segue se alimentando, não tem nenhuma mancha na pele. Perdeu o medo da febre. Perdeu o medo da febre. Dá muita diferença de quando você toma, várias vezes em casa, é muito simples, assim, tomou o remédio, passou a febre, tá lá, quicando, pulando, e a febre vai baixando. Acho que é legal a gente colocar assim, bem prático para quem está assistindo. Até 3 meses, teve febre, procura o serviço de atendimento, independente das 72 horas. Porque os 3 meses o bebê funciona como imunossuprimido. Então, acho que isso é importante. A gente vai ver de 3 meses até 2 anos, que é esse período que a gente está falando, que acho que dá para esperar 72 horas com um pouco mais de alerta. Porque é um período em que você tem, por exemplo, da bronquiolite, uma incidência muito maior, da parte respiratória, porque as vias são menores. Então, acho que isso. E de 2 a 6 anos, a gente fica um pouco mais tranquilo. E, geralmente, essa viradinha que você pediu é em torno de 6 anos, porque vocês vão ver como a taxa de doença vai 15, 20 no ano. Às vezes, crianças que começam na escola chegam a ter 12 a 15 infecções virais no ano. É quase uma por mês. Essa incidência de quem está ouvindo lá em casa. Mas olha que legal da gente falar sobre isso. Você não está, coitado, você está sofrendo aqui e acho natural que a gente sofra, mas se eu te falar assim, Tayla, está normal. Essa é a nossa média. Seu filho está na escola tendo em média 12 a 15 no ano, tá? Ele e a torcida do Flamengo e do Corinthians, a Mirim. É isso mesmo. Então, assim, essa é a média de doenças. Isso dá um conforto para o seu coração, pelo menos mínimo, imagino eu. Né? Tanto que eu falo, ele às vezes tem febre de um dia que ele nem sabe. E o papo do começo do episódio, que é um sistema imunológico se fortalecendo. Isso, a gente se fortalece nisso. Eu penso assim... Agora, minha filha vai entrar na escola, já não vai pegar mais nada. A ilusão, mas a iludida. Talvez não, mas já eu acho que faz sentido. todo o contato do irmão. Eu acho que faz sentido. Me surpreendeu Marina, você dizer que ela ficou pouco doente. Porque eu acho que a Cora não ficou tão doente na escola. Tão doente quanto ele. Porque, diferente do Chico, a Cora sempre foi uma criança da praça, de conviver com outras crianças. A Cora era... Eu fazia, dentro da minha casa, encontros de música, eram 10 bebês. Eu ia atrás de botar ela sempre com muitas crianças. Então, ela pegou outras... O mão, pé, boca... A única que a gente descobriu que era que ela teve assim foi mão, pé, boca, né? Foi antes da escola 2 vezes ela pegou. Então, eu acho que talvez ela tenha passado ali por outras crianças antes da escola, que é o que a Tetê tá por tabela aí com o Chico, e talvez com ela vá ser mais tranquilo. Por exemplo, eu vou reconhecer um drama. Vou chamar de drama. Ela? Vou chamar de drama. Rainha. Vou chamar de... não sei qual é a palavra. Não, eu vou reconhecer uma... Mas isso é assim, reconhecidíssimo por aqui. O que é você ter um filho, por exemplo, de 3 anos e ter o segundo recém-nascido? Esse de 3 leva o seu bebê à creche todo dia. Leve seu bebê à escola todo dia. Sim. Isso é um drama, é verdade. Sim. Porque você não vai dizer ao seu mais velho que não vai à escola. É impossível, muito pelo contrário, é salutar, é indicado que eles se misturem, por sinal, o desenvolvimento em média do segundo filho pela presença de um irmão mais velho é mais acelerado. Diferente. Então, se você está precisando de um estímulo para o seu bebê, estou me metendo aqui, mas é mais acelerado. Mas assim, o que fazer com uma criança de 1 mês
cujo irmão de 3 anos está com febre voltando da creche da Ótima escola. pergunta. O que fazer? É tratar e apostar no aleitamento, apostar no termo, apostar na construção da saúde desde a gravidez. A gente fala assim, tenta Não tem isolar, alternativa. mas é só para falar, porque é É. impossível você isolar duas crianças em casa. Mas olha, eu vou E te não dar é nem saudável emocionalmente falando para esses bebês, Claro. né? Você... Então, Não, uma vez que ele, sei lá, que estava doente, eu lembro, aí uma vez óbvio, testou... Né, você vai passar não Sim. só do irmão, como de E a qualquer gente outra aprendeu isso criança. no Covid, Casa, mas né? olha, eu vou te dar um conforto do coração, porque ele falou que você era drama queen, tá? Eu sou uma... Estou lendo um livro muito interessante e ele fala uma coisa que eu lembrei de você. Porque a gente ia vir para cá e eu lembrei disso. Uma mãe que passou por uma situação difícil com o filho, como você viveu, por conta de saúde, né? A gente está falando de qualquer dificuldade mais intensa, como o tratamento que você passou. Tem bastante estudo mostrando que, do ponto de vista de epigenética, você modifica o seu gene para ter muito mais estresse, para ter muito mais dificuldade emocional por conta de tudo que você está passando. Então, eu estou te dando um conforto e estou te dando a ciência para que você justifique todos os seus dramas do ponto de vista emocional, Não mas faz acho isso, não. importante. É que não é ele que tem que lidar com isso, né? Eu gostei. Que fofinho, né? Mas teve dá uma, o seu teve telefone uma... para ela. Passa o seu Dá o WhatsApp seu para ela. WhatsApp para ela. Eu É. gostei. Mas teve uma vez que o Ricardo falou, muito bem, a sua intuição falou mais alto, você lembra? Claro. Calma, tá no segundo dia de febre, sei lá, não lembro agora, tá? Mas aí teve uma noite, eu fui ouvir, eu fui colocar ele pra dormir e aí eu ouvi Chiadinho. eu falei, estou levando ele pro hospital. Ela tinha E é razão. muito louco. E Ela aí tinha chegou razão. lá, tinha um Ela tinha início razão. de pneumonia ou bronquiolite, não Mas lembro. é muito louco. Tem uma coisa assim que eu dou aula numa faculdade, né? Então assim, às vezes a gente está em conversa, rodas, por que você quer ser pediatra? A gente tem alunos lá na UERJ, a gente entra em contato com o pediatra 3º, 4º ano, 6º ano e residência. Então residência é um médico formado. A maior parte das pessoas que querem ser pediatras, por sinal é uma especialidade cada vez mais feminina. Então, na minha universidade, de 12 que entram por ano, 10 são mulheres, são do gênero feminino. Eu falo assim, eu gosto de criança. Esse é o grande mote, talvez o grande mote, ou pelo menos uma característica para dizer, e eu falo, vocês têm que gostar de mãe. Concordo. Vocês têm que gostar de mãe. A gente cuida Porque muito se mais. você só gostar de criança, você não vai cuidar da mãe. Claro que eu estou aqui botando a minha cara a tapa, que às vezes a gente recebe 10 apps de cocô, a gente recebe 10 fotos de criança que tem 37,1 de temperatura com o termômetro nervoso. Mas a gente tem que cuidar das mães, a gente tem que passar pela informação, Amparar, né? pelo cuidado, amparar. Porque a mãe está ali num... Jamais vou esquecer, quando eu fui Entendeu? no seu consultório, numa recém-nascido, né? E eu lembro que uma hora você falou assim pra mim, o Renato, a criança, ele falou, como você tá? Como que tá isso pra você? Você tá me replicando minha frase do Dr. Paulo, mas é que né? eu passei pela que foi mesma- exatamente, e a gente tem Acho que todas devem passar por isso, né? Quem não tem um sei se- pediatra que para e fala, Eu troquei de pediatra, né? Eu tinha, até os 20 e poucos dias da minha filha, eu estava sofrida, assim, com meu peito estraçalhado, mal, e aí me indicaram Dr. Paulo. Quando eu sentei, ele foi a primeira pessoa, eu já falei isso aqui algumas vezes, não teve meu marido, nem minha mãe, tanto que depois desse episódio minha mãe me escreveu uma carta que eu li pra você, né, coisa mais linda, se desculpando por não ter sido atenta, que ele foi a primeira pessoa que olhou no meu olho e falou, como você tá? Porque eu comecei a chorar na sua frente na hora, eu me tremia, eu falava, eu chorei 3 horas, aí... E a minha pediatra anterior era mulher, como essa coisa de gênero é louca também, né? Na empatia em algum momento. Porque eu já botei o peito pra fora, falei, me ajuda, tá doendo, tá em carne viva. E começamos a amamentar. Eu comecei a amamentar a Cora junto, meu marido. Eu saí transformada. Como é importante, de fato, você ter esse olhar para essa mãe, né? Mas olha, eu vou fazer a minha culpa aqui, que a gente teve essa... Que você postou, eu postei, eu conversei com a minha esposa. E eu faço uma minha culpa aqui. Eu acho que eu... poderia ter sido melhor com a minha esposa também. Então, quando você fala disso, às vezes a gente está envolvido e não... Então, eu acho que eu faço isso todo dia com as mães. Tento fazer, certamente não consigo fazer com a mãe tudo dos isso. seus filhos. E acho que quando meu filho nasceu, eu estava tão desesperado também em acertar, em fazer. E acho que eu tinha muita teoria, não tinha nada de prática. E eu acho que eu
peço minha desculpa, já pedi 10 mil vezes, acho que ela me transformou, ela é uma pessoa que mais me transformou como pessoa e como pediatra para a Gabi. E eu acho que eu brinco com ela, vamos ter mais um filho, que eu acho que eu vou ser capaz, eu vou ser melhor para você, para as crianças, eu vou ser melhor. Então eu acho que é muito difícil. Hoje só se fala nisso aqui, né? Tá aproveitando para pedir Mas- um filho para essa mulher em rede pública. Olha a pressão. Mas assim, Internacional. eu fico pensando também no SUS, sabe? Eu fico pensando também nos ambulatórios, na clínica de família. Então, assim, eu acho que isso serve em qualquer cenário. Qualquer cenário. Isso é importante em qualquer cenário. Talvez até num cenário de mais vulnerabilidade. Seja mais importante. Seja mais importante. Se é Porque que assim, dá pra- a gente tem que fortalecer as redes, as mulheres têm que ter rede, a maternagem é uma questão feminina, fundamentalmente. Então, é muito importante que tenha rede. Eu acho que a gente perdeu muita rede familiar. O Zap entrou no lugar da rede familiar. Sim. Antes de perguntar para sua amiga, para sua avó, para sua mãe, você pergunta no Zap e quer uma resposta imediata. Isso, de fato, está nos enlouquecendo. Sim. Não é o assunto aqui também, mas está nos enlouquecendo, porque a gente... E a informação que circula sem filtro transforma uma febre de 37,5 num evento intransponível. No antibiótico. E num antibiótico. pneumonia silenciosa. Os guidelines, inclusive no Brasil, mas se você der lá buscar NHS, que é um serviço inglês super poderoso, CDC americano, todos falam que febre, para pensar em tratar, 38, 38,5. Para criança. Né? A gente corta ali com Mas a gente 37,5. trata muito mais a ansiedade dos E- ou pais. isso. Por isso você falou, a gente tem que cuidar da mãe e do pai. Acho que o pai entra junto nesse processo, mas é muito mais isso mesmo. Falta informação, né? Infelizmente, Então- essa é a verdade. então, Ou, assim, na verdade, tem muita informação, né? Mas Às infelizmente... vezes sem filtros. Não, Perfeito. principalmente eu imagino as mães no primeiro ano, né? É. Porque hoje eu lido com uma febre totalmente Primeiro diferente. filho, Hoje eu já primeiro faço a ano. inalação de olho fechado, soro, lavagem lavagem. de olho fechado. Hoje eu já passei por algumas situações, mas os primeiros 6 meses, o primeiro ano, sei lá, o que eu falei que o show se abriu, a Cora tinha dias que ela teve uma tosse, mas que foi só um evento. Não sei se você lembra que até esses dias eu estava vendo o vídeo que eu te mandei dela tossindo. Mas é um negócio que você nunca viu aquilo. Então, você está virando mãe, você está aprendendo. Então, de Ganhando fato... experiência. Mas a gente precisa dessa rede, né? Você falou, acho que antigamente a gente tinha muito esse acesso. Cada vez mais a gente está entrando num mundo fechado, né? E aí até em relação à natureza a gente está falando, mas principalmente em relação ao cuidado coletivo, cada vez menos. A gente, né? Para criar uma criança a gente precisa de uma aldeia. E hoje em dia a gente está cada vez mais se fechando. Então o WhatsApp acaba sendo um escape, mas acho seu ponto muito importante. A gente precisa trabalhar esse processo novamente, né? De relação com a família. Você precisou de um episódio para conseguir ter uma mensagem com a sua mãe, que talvez tivesse ficado presa há muito tempo. Talvez estivesse te ajudando muito em relação à Cora, né? Interessante a gente pensar. Não, e tudo, né? Porque vem lá as mães, né? E as avós. Tu tá viva, não fazia nada, cada coisa que a gente quer falar o velho, sei que aí vem, Eu tenho medo vem disso, o né? alimentinho ultraprocessado no saquinho coloridinho, nananana. Que tá dando nas nossas costas? Você tá maluco? Você comeu a comia- famosa geleia que Eu tem um botava nome? açúcar. Não, minha mãe não Exatamente. fazia isso mesmo. Não, mas Açúcar assim, no Nescau, total. Era leite, Nescau e açúcar. Isso. Quando a gente está falando de saúde, tem uma frase que provavelmente você já escutou e que é a mais pura verdade. É melhor prevenir do que remediar. E esse pensamento não tem que ser só para a saúde dos nossos filhos, como também para a nossa saúde e de todo mundo que a gente ama. prevenir doenças através das vacinas, fazer um monitoramento de pressão arterial ou da glicemia quando necessário, por exemplo, deveriam fazer parte do nosso dia a dia. Só que nem sempre a gente consegue ter o controle desses cuidados com a vida corrida que a gente leva. E foi pensando na nossa qualidade de vida e no cuidado da nossa família que a Drogazil se tornou um espaço para cuidar de toda a nossa jornada de saúde de forma integral, desde a prevenção, monitoramento e triagem. Na Drogazil, você encontra um ambiente exclusivo, com segurança e farmacêuticos qualificados e certificados para cuidar da gente, podendo aplicar todo o sistema vacinal completo, além de realizar testes como Covid, dengue e aferição de pressão, por exemplo. Tudo isso de uma maneira muito fácil e muito prática, agendando qualquer um desses serviços pelo site ou pelo app da Drogazil e indo no horário marcado na unidade que você escolheu. Essa é a Drogazil, que quanto mais a gente conhece o que eles fazem, mais a gente se cuida.
Mitos e verdades. Vocês podem simplesmente responder como mito, verdade, ou eu já li aqui, tem algumas coisas que talvez vocês queiram Vamos lá. complementar, e aí a Eu gente... espero que a gente concorde, hein? É ótimo se rolar. E que a gente vai ouvir 2 pontos e aí, enfim. Maravilha. Não, isso é uma maravilha. coisa que a nossa audiência sempre pedia, assim, tipo, parem de trazer sempre 2 pessoas com a mesma opinião. É bom a gente ouvir opiniões diferentes sobre Vamos os assuntos. Até agora, Então, até agora a gente fiquem- concordou. Vamos discordar em vamos alguma discordar coisa. em alguma Fiquem à coisa. vontade Tá para bom. ter opiniões Perfeito. diferentes. E, gente, esse quadro é novo, tá? A gente nem apresentou o quadro. 4ª temporada, viemos com esse quadro novo. Sempre que a gente tiver especialistas na roda, Que teremos... vocês ajudaram a gente a escolher. Vocês que criaram, tá? Quem criou, comenta aí pra gente te dar o crédito. Bora? Bora. Resfriado é a mesma coisa que gripe? Não. Não. Mito é pra gente explicar? Mito. Se vocês acharem que precisa... Rápido. Resfriado geralmente não tem febre. É um quadro de sintomas que a gente falou, obstrução nasal, coriza, pode ter um pouquinho de tosse. E a gripe causada pelo vírus da influenza, que tem vários tipos. No geral, prostração maior, febre, queda do estado geral. Por exemplo, tem um remédio. Perfeito. Tem um antiviral. Tem uma indicação objetiva, mas tem um remédio, por exemplo. Tá. Tomar sorvete ou beber gelado faz com que a criança fique gripada? Isso é pra minha mãe e pra minha sogra. A gente Pra minha não mãe e vai pra minha conseguir sogra. discordar, né? Lá Vai em ter, tá casa difícil, né? também. Eu quero discordar dele. Mas a criança, esses dias eu ouvi. Pelo amor de Deus, não. Não, mas Não, viu, não, viu, não, viu, não. pessoal? Não. Qualquer doença, gente, precisa de um vetor, de um agente. Pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, pode ser um parasita, pode ser um protozoário. O frio, o sorvete, pode causar outros problemas, mas não vai causar gripe. Tá? Toda virose que a criança... Vai. É que a gente tem 20, tá? Ave Maria. Toda vamos lá. virose que a criança tem sempre é uma virose nova? Não. Não. Ela pode repetir virose. Algumas viroses dão imunidade definitiva. Isso, perfeito. Por exemplo, sarampo dá uma imunidade definitiva. Por sinal, um parêntese. A gente viveu as nossas avós, as nossas mães, eu sou um pouquinho mais velho, vai lá na casa do seu amigo e beija para ter a doença. A pediatria chamava viroses Nossa, eu comuns lembro da disso. infância. Mas isso até hoje, isso, tá? Não, isso a gente não comemora a doença. Não, eu tô Perfeito. dizendo, as minhas amigas que às vezes têm 2 filhos Não, muito perto, elas não. já falam, já botei pra dormir Não, junto, porque não, senão vai ser não, uma semana não, depois o não. outro, tá errado? O que o Pedro estava dizendo é que assim, é difícil isolar. Mas não é para a gente que não tem que antigamente comemorar a tinha virose. isso, né? A virose tem algumas têm imunidade, outras não, mas não. Mas pode pegar de novo. Mão, pé, boca, ela pegou. Pode porque pegar o de vírus novo. tem Isso. sorotipo 1, 2 e 3. É a mesma doença, mas parecido. Agora, roséola, que é aquela né, que o Isso. bebê faz uma febre alta e depois fica vermelhinho. O sarampo, essas são uma vez só. Dengue. Tomar muito antibiótico Pode- faz com que É. ele perca a eficiência a próxima vez que for usado, em algum momento? Uma vez que você tomar antibiótico, não. Mas isso que a gente está falando é muito importante de ressaltar. Se eu começar a usar antibiótico de forma inadequada, eu vou começar a selecionar as bactérias mais fortes, causar uma resistência. O que é resistência? É o que a Tayla falou. Eu começo com antibiótico que é, vamos dizer, fase 1, é o mais simples. Ele não responde, eu preciso passar para o 2, para o 3. Chega uma hora que eu não tenho antibiótico que mate a bactéria. Então é muito Aí é muito importante. grave. Exato. Só No geral, usar. hospital. Isso que a gente falou, são infecções graves hospitalares. Crianças que nasceram de parto de cesárea têm um sistema imunológico mais fraco? Respondeu no começo do episódio. A gente assim, eu quero, assim, é mito e não é. Deixa eu explicar melhor, porque infelizmente o Brasil tem uma taxa de cesárea na rede de saúde suplementar na casa dos 90%. Então, se 90% das mães que estiverem nos ouvindo aqui, se tiver um bebê na saúde suplementar, se não for no SUS, tiveram parto cesáreo. A gente não pode desmerecer essa maternagem, não pode desmerecer essa criança, não pode falar que essa criança está em risco. Mas a gente não pode deixar de dizer que uma mulher, para ter um parto, o ideal seria entrar em trabalho de parto, ter contração, esse processo fisiológico ser respeitado. Se ele acontecer em mais de 80%, ele acontece quando a criança passa pela vagina, quando a criança vai para o corpo da mãe e quando mama na primeira hora, isso modula sistemas inflamatórios, imunológicos, que vão ter repercussão na vida adulta. Ou pelo menos Então, se esperar... teve um parto cesáreo, pelo menos que bote no corpo da mãe e espere lá a hora de ouro. E mame na primeira hora. E também eu já ouvi falar, você me corrija se estiver errada, pelo menos se vai para uma cesárea, entrar em trabalho de parto, esperar esse neném Exatamente. realmente dar um sinal, tipo assim, sei lá, por alguma complicação, não deu. São Enfim, muito esperar poucas... de fato a hora que o bebê falou, estou pronto para nascer, né? São não muito marcar poucas um dia as indicações a priori de cesárea. Perfeito.
Crianças que não tomam leite materno têm um sistema imunológico debilitado? Acho que é difícil essa pergunta, né? Obviamente, quem toma leite materno tem muito mais... Qual é a característica principal que diferencia o leite materno? Primeiro que ele é feito para o bebê, né? Acho que esse é o ponto principal. Do ponto de vista nutricional, eu brinco que essa é a dieta balanceada perfeita para o seu filho. Mas tem a passagem de anticorpos, de imunoglobulina. Então, é óbvio que você estimula o sistema imunológico de uma forma maravilhosa e você protege a criança. A gente conseguiu definir isso na Covid. Você identificou no leite materno um anticorpo que a mãe teve a doença ou tomou a vacina durante a gestação, passou pela placenta, mas passa pelo leite. Então, óbvio que você amamentar protege o seu filho de uma forma maravilhosa. Quanto antes a criança tiver contato com doenças e viroses, mais forte imunologicamente ela vai ficar? Eu perguntei isso lá no comecinho, né? Eu não sei se mais forte é a palavra certa, né? Eu acho que você estimula o sistema imunológico, faz parte do processo de crescimento da criança pegar as doenças. Isso é óbvio que vai ajudar, mas não vai deixar ela mais forte. Eu acho que essa palavra é estranha. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu lembro muito de ver mães, de ver pessoas que, tipo, era muito mais dramática do que eu. Ou parecida igual. E, tipo, bloqueava a filha de tudo, assim. Isso vai deixar, provavelmente, ela mais... Isso é ruim. Isso é ruim era não uma só pelas pergunta que eu tava doenças, isso é ruim guardando. do ponto de vista emocional, do ponto de vista de estímulo social. Isso a gente sabe que vai estimular a imunidade. Desenvolvimento, né? Perfeito. E aí, assim, se entrou na escola com 2 ou com 4, teve acesso com 2 ou com 4, vai estar exposta do mesmo jeito, Sim, ou não? está exposta, mas talvez com 2 ela tenha uma memória imunológica menor do que com 4. Então, essa mãe proteger Então, essa criança até os... então talvez uma criança, às vezes assim, 4 meses, infelizmente, nossa licença de maternidade 4 meses? Não, estou falando 4 anos. Não, ele tá falando da licença mas a maternidade. licença tá bom, de tá maternidade bom, tá é 4 meses. Sim, A nossa realidade é Nossa difícil. realidade é muito ruim. Quem está trabalhando ligado ao CLT, 4 meses acabou, tem que voltar ao trabalho. Essa criança, se for para uma creche, ela vai adoecer mais do que se for com 2 anos. Vacinas podem causar efeitos colaterais? Sim, efeitos colaterais leves, Isso. que jamais devem ser comparados aos efeitos das doenças. Perfeito. Então, qualquer efeito colateral leve, e aí a gente está falando de febre, dor local, tem uma taxa de miocardite. Sim, mas a taxa de miocardite vacinal é infinitamente menor do que a taxa de miocardite, citando uma doença qualquer que vocês nem sabem qual que eu estou falando. Né? Covid, por exemplo, que ficou essa lenga-lenga. É muito melhor você ter a vacina e o risco mínimo de efeito colateral do que pensar na doença. O rotavírus cai muito isso também, né? Você se enfrenta isso, o rotavírus, mas o rotavírus eu não vou dar. Eu tenho amigas várias que não deram. Então, que bom falar disso. Por que você não deu? Porque eu li que tem um risco Você de lembra que eu te intuscepção. perguntei? Eu falei, mas por que ninguém está dando rotavírus? É uma desinformação absurda. O risco de intuscepção e de complicação pós-vacinal é muito maior, de desidratação, de internação. É um vírus atenuado, fraquinho. Você vai ter algum sintoma, mas o risco é mínimo. Esse risco vale a pena. Então, é importante a gente falar disso. Vacinas podem gerar sequelas cognitivas nas crianças? Não, absolutamente. Mito. Tomar a vacina da gripe deixa a gente gripado? Mito. É só entender o tipo da vacina, né? Depois de adulto, eu não preciso mais me preocupar com a minha caderneta de vacinação, já falamos disso falamos. também. Mito, né? A gente precisa real. Vocês estão vacinados? Vacina da Sair gripe? do banho quente, abrir a geladeira, que é o famoso choque térmico. Esse eu tinha dúvida, deixa a gente gripado? Não dá Olha, nada? Eu fiz um vídeo dos meus Isso- filhos isso- na olha. neve, pulando de sunga na neve, pulando na piscina quente há um tempo atrás. Eu fiz Gente, questão de não- postar não- a quantidade de seguidores, avós que me mandaram mensagem dizendo que eu devia perder a guarda do meu filho foram gigantes. Porque é exatamente o que a gente falou, choque térmico zero, absolutamente. Não, gente, zero. esse eu errei. Eu não sei se tem, mas tipo, se tiver... Bom, vamos ver. Tomar suco de laranja aumenta a imunidade? A gente não falou do suco, né? Eu queria que minha mãe e minha sogra também ouvissem a mensagem do suco. Olha, não, vou deixar ele falar. Primeiro, assim, do ponto de vista... Isso Nutricional. foi uma carona que a gente na pediatria pegou e uma ótima carona. Isso começou com os adultos. Assim, o suco aparente... Claro, uma fruta saudável, sem agrotóxico, Fruta, é total. super bacana. Então, você vai falar mal de um suco. Não vou falar mal de um suco. Eu vou dizer o seguinte, que você, para ter contato com esses nutrientes... é muito melhor comer in natura do que comer na forma de suco. Porque existe a contrapartida disso, que é o excesso de açúcar da própria fruta e a falta de fibras que o suco filtra por ser suco. Então, suco não é uma estratégia bacana de alimentar uma criança. Agora, se a gente entender que a fruta
pela característica, por exemplo, de vitamina C. Talvez a pergunta fosse melhor assim: tem muito mais vitamina C numa laranja que você descasca, numa tangerina que você come, num kiwi que você... do que no que você compra na farmácia industrializado. E acho outro Ah, ponto. vem mais na fruta. Tem muito mais vitamina C. E a vitamina C não tem relação com imunidade. Que eu ia chegar ótimo, é exatamente o que eu queria concluir. Então vai. Então, que é um mito também. Por que você está dando vitamina C para a imunidade? Começou a ficar doente, a avó vai falar, toma um suco de laranja. Tomar o suco de laranja, exatamente o que a gente falou, não é ideal, vai chupar uma laranja, mas isso não muda, não existe nenhuma evidência científica que usar vitamina C melhora a imunidade. Dormir de cabelo molhado faz com que a gente fique mais doente? E nossos filhos, as crianças Mito. podem dormir de Gente, Meu vira e Deus. mexe nesse frio, eu não lavo à noite. Não, mito. Assim, Mito. pode ser uma estratégia de conforto, mas não leva a doença nenhuma. Nesse frio, Não leva a dormir com o cabelo doença. molhado. Não leva a doença. O uso de celulares e tecnologias será sempre negativo para as crianças? Temos um episódio novo para falar sobre esse A gente tema. tem. A gente já... a gente tem. Porque eu acho importantíssimo a gente falar. Acho que são muito poucos benefícios nesse momento. Acho que eu colocaria dessa forma. Atualmente, os prejuízos são muito maiores do que os poucos benefícios que a gente tem que pescar. Se você for contaminado uma vez por catapora, sarampo ou cachumba, você nunca mais vai pegar essas doenças? Algumas sim. Por exemplo, você deu Esses três exatamente os três que Ah, sim. tá, os três. Entre outros, sim. Então, Outras verdade. verdade. Essas três Essas é são verdade. verdades. Por Catapora, exemplo, sarampo, cachumba. tem a parotidite de um lado e daqui a pouco está com parotidite de outro, tem outra... Não, só tem... Se você teve uma doença que as duas glândulas ficaram inflamadas, ok. Se você teve uma doença que uma só ficou ok, você não vai ter de novo. O único ponto é que a cachumba, a gente fala, é para um vírus específico, mas você pode ter uma parotidite por outros Isso, vírus bem e lembrado. até por obstrução, que aí pode confundir. Mas a imunidade ser que você cachumba. tem por esse vírus ideal... ela é Exatamente. definitiva. Então, verdade. Você. Febre é sempre causada por uma infecção? Não. Não. Banhos ajudam a baixar a temperatura da febre? Sim, mas a gente não estimula, não sei se a gente vai concordar, essa estratégia como uma estratégia antifebre. Experimenta você fazer isso, que a gente faz com as crianças, às vezes a gente não se dá conta disso. Fica com 38 de febre, qualquer um de nós dois adultos, e entra embaixo de um chuveiro frio. A gente morre de tremor, de tremedeira. Então, assim, o que baixa a temperatura é antipirético, é remédio analgésico. E idealmente, o que a gente devia fazer, a gente vai pelo bom senso, não fazendo completamente, é expor o corpo da criança para perder temperatura. Porque se você abafa, você não perde temperatura. E me emendar uma pergunta. Se a Ah, criança então- está dormindo... Tirar a roupinha, deixar mais sem roupinha. Roupa não- leve. Roupa Uma leve. roupa leve. Senão vai ter Ela vai um estar desconforto, suando, né? né? Mas sim, mas tá no frio, aí a criança com febre, você encapota. É importante, isso não é Roupa claro leve. para toda... Roupa leve. Roupa levinha. E se Roupa ela leve. está dormindo e segue com... e tá com febre, não acorda. Ela está dormindo? Tá dormindo, deixa. Mas medica, né? Sim, sim. Não, senão não, eu digo- não, ela tá A minha dormindo. dica Aí pro- você viu que medicou, dormiu bem, ficou sem febre. Aí Deixa- dali 4 horas ela tá dormindo. deixa você- dormir. Isso, Deixa exato. dormir, é isso que Pelo eu amor queria. de Então, Deus. concordamos Deixa com a dormir. água, não dá, coitado. É judiação fazer isso, acho que não vale a pena fazer. Então, mas eu ruim. já fiquei com água assim, temperatura ambiente. Não gelada, mas assim, uma coisa. E porque nessa coisa da febre ser muito recorrente, de 3 em 3 horas, e aí, tipo. É porque volta, a febre, a temperatura volta Era só logo. pra, tipo, segurar um pouco o remédio, sabe? Ver se baixava Porque pra segurar. até em Mas até hospital pra... a gente já fez isso, Sim. né? Até em hospital a gente já há muitos anos chegava uma criança com uma febre muito alta, você pegava um lençol, molhava e enrolava a criança. A gente não faz mais isso. O que não é para fazer é usar álcool e lencinho com Boa, álcool, isso eu acho boa, importante. Então a gente fala de boa. abaixar a temperatura. O erro não o erro, né? Mas a dificuldade em relação a colocar a criança na água é porque ela vai ficar desconfortável. Claro. Mas isso não vai fazer mal para ela. Mas o álcool não usar. Então antigamente molhava o paninho de álcool, punha no pescoço, Verdade. punha Nossa, na testa. é mesmo, Isso minha a infância gente inteira, não minha mãe recomenda fez. porque pode queimar, pode inalar o álcool. Então isso não é Total. recomendado. Tá. Febre pode levar à morte? É difícil essa pergunta, né? Porque assim, A febre em si não, né? Sim, se a gente for pensar numa convulsão febril, que é algo raro e que geneticamente tem fatores, etc., ela não vai morrer da febre, né? É. Então, acho que a resposta é não. A febre em si, puxa, estou pensando, tem que pensar numa temperatura muito alta para você ter uma dessaturação proteica, uma alteração metabólica que possa levar a um efeito como esse. Não é a nossa resposta eu acho experiência, possível, né, mas cotidiana. absolutamente não comum. O teste do pezinho pode ser feito até 2 meses de vida?
Pode. O teste pezinho pode ser feito, em realidade, em qualquer idade. Ele é extremamente valioso, porque ele é um teste que avalia doenças de verdade raras, mas na imensa maioria delas muito preveníveis. Então, tem uma janela de vida ideal entre 3 e 7 dias, entre 5 e 7, primeira semana de vida. Então, ele pode ser, porque assim, faz sentido você fazer esse teste numa idade que você pega, que você vai fazer um diagnóstico precoce. E não faz sentido pegar o sangue da placenta, que seria o sangue, que poderia avaliar o sangue do bebê, porque naquele momento a biologia do bebê está muito misturada com a biologia da mãe ainda, por exemplo, os hormônios tireoidianos. Você tem que dar um tempo para o bebê mamar, para metabolizar aminoácidos que estão no leite, tem que dar um tempo para a tireoide dele funcionar diferente da tireoide materna. Então a janela é 5, 7 dias. Então a gente as avós entenderam, né, que o sorvetinho no frio tá tudo bem, né, que a friagem não vai trazer a virose, né? Porque a geladeira tá impregnada. Aí tinha aquela outra lá. Pé descalço. O pé descalço Pé estava descalço frio. sereno. E Pé o descalço último, sereno, que piscina fria e ar-condicionado. eu sou curiosa. É pular na piscina depois de comer. Ih, não. Nada a ver, Nada né? a ver. Esse a gente tinha um pouquinho de medo. Não, né? tinha vários dessas, gente, nessa listinha, vários. Inclusive, esses dias eu mesmo dei o sorvete pro meu filho, porque a gente faz sorvetinho com a frutinha em casa e tal. E eu mesma dei, mas eu pensei, tá frio, ele não colocou roupa, não quis colocar a camisa, ele tá descalço, o catarro escorrendo, eu vou dar um sorvete, amém, Senhor, vambora. Mas eu mesmo olhei e me deu uma aflição, assim, sabe? Mas por quanto tá impregnado na gente isso, né? E aí, ele ficou bem? Ficou ótimo, seguiu o catarrinho de sempre. Esse telefone eu não recebi. Você não... Posso dar esse sorvete? Então é isso, chegamos ao nosso fim, nossa conversa. Daria pra gente ficar aqui mais 2 horas? Daria. Com certeza. Mas esse é o fim do nosso episódio de hoje. Toda mãe gostaria de ter um superpoder para fazer com que o filho não fique doente. Mas como infelizmente a gente ainda não está tendo esse superpoder, vamos fazendo o melhor que a gente consegue, sempre indo atrás de informações verídicas e principalmente escutando o que os profissionais de saúde têm para nos ensinar. E antes de finalizarmos o programa, fica aqui um reforço. Deixem sempre a caderneta de vacinação dos seus filhos em dia. Vacinas salvam vidas. Dr. Paulo, Dr. Ricardo, muito obrigada pela presença. Eu tenho certeza que esse episódio foi muito esclarecedor para todas as mães e cuidadoras que nos assistem. E agradecer também a Drogazil, né, Marida? Por esse episódio maravilhoso e por cuidar tão bem da gente, da nossa família. Primeiro episódio da 4ª temporada chegou ao fim, mas se preparem, porque semana que vem a gente tá de volta com uma temporada que, assim, vocês não têm noção. Se preparem. Fazem ideia dos nomes confirmados, dos assuntos. A gente achava que não ia ter assunto suficiente para uma temporada, a gente tá com assunto para o quê? Para 10 temporadas. A gente espera vocês aqui no YouTube ou na sua plataforma de áudio favorita semana que vem.